A nova polêmica do Felca foi longe demais. Eu vou explicar tudo o que está acontecendo. Tem processo envolvido, mais de 200 pessoas processadas. Como que isso aconteceu? O Felca processou as pessoas. Por quê? Entenderá nesse vídeo, tá? Já deixa o like nesse vídeo. Se você puder comentar hashtag Felca ou um like, qualquer coisa que você puder comentar nesse vídeo ajuda muito. Até porque esse vídeo é um vídeo bem complexo e tem muitas camadas, tá? Para início de conversa, o João de Senzi é o advogado do Felca, né? E ele fez essa publicação aqui no Twitter, só para vocês entenderem o que está acontecendo, ó. Urgente. Felca está ingressando com processo contra mais de 200 contas no Twitter. Veja se seu nome está na lista, foto anexada. Este é somente o terceiro processo de uma série. Outros já foram julgados, vários sigilos já foram quebrados. Além disso, o influenciador deixou à disposição uma possibilidade de acordo, caso a pessoa faça uma doação de 250 para uma instituição de proteção à infância e combate à exploração infantil. Isso vai ter a ver com o vídeo, tá? É importante ressaltar que os envolvidos devem resolver diretamente com o influenciador e não devemos fazer justiça ou chacota com as próprias mãos. As coisas precisam ser resolvidas pelos seus devidos meios legais. Não desumanizem as pessoas. Pois é, mas como que isso aconteceu? A gente vai precisar assistir um vídeo agora, e esse vídeo ele fala sobre alguns temas bem sensíveis, tá? Então, se você tem alguma questão com exploração, questão de abuso, eu recomendo que você não assista esse vídeo, porque esse vídeo pode te dar algum tipo de gatilho. A gente vai falar sobre conteúdo na internet que explora pessoas menores de idade, sobre todos esses temas que são muito complexos. Então eu preciso que você assista esse vídeo até o fim, até porque é um vídeo bem interessante, tá? O Felca, ele soltou um vídeo chamado Adultização no canal dele. E esse vídeo foi onde saiu todas essas questões dos processos e as coisas que estão acontecendo agora. Então vamos entender o que é que tá rolando nesse vídeo do Felca agora. Pesquisa realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Camila! Ei! Eu já fui com ele aqui. Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, mesmo crianças nuas, predadores da internet. Se eu tô vendo. Isso aqui é uma coisa que a gente já falou bastante sobre a questão do conteúdo do Ítalo Santos, né, com essas pessoas que eram menores de idade. Eu acho que, inclusive, a maioria delas agora já nem é mais menor de idade, que ele dizia que são emancipadas, né, e que por isso aconteciam essas coisas, enfim. Eram conteúdos problemáticos, a gente sempre trouxe isso aqui no canal, mas é muito legal a gente ver uma voz como o Felca falando sobre essa questão da adultização nos conteúdos. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é pra todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente à vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas tá acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil pra qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Viu, Quai? Se o seu vídeo pega view, você consegue ganhar alguns centavos independente do conteúdo. Eu te digo, é melhor se humilhar na internet ou pegar o ônibus lotado. E como diz... Cara, isso é muito louco, porque a gente vê que as pessoas, elas estão fazendo qualquer coisa pra ficar famosas, sabe? Até botar as pessoas pra baixo, ou então, né, ser a criança. Esses vídeos, sabe, de, não sei o que, de presente misterioso. É tanta coisa bizarra que a gente já viu, e que inclusive virou o caso de justiça, inclusive essas coisas que a gente viu, aquele caso lá da Caroline Nance, enfim. Tantas coisas que a gente já trouxe aqui no canal. As pessoas precisam existir um limite, e eu acho que tá faltando mesmo um controle sobre esses conteúdos postados na internet. Eu quero muito saber também a opinião de vocês aí nos comentários. Desgraça que dá view, surgem umas aberrações como essa daí. Quai, seu app de vídeos imundo. São tantos vídeos igual esse que daria um vídeo inteiro só desse movimento de pessoas desesperadas. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança, isso tem que acabar. Mas antes vamos ver umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre a adultização ainda, crianças que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirim. Quando você começa o seu dia sendo uma pessoa produtiva, parece que o dia... Ai, que dor. Gente, isso aqui... Ai, gente, isso aqui é a coisa que eu mais detesto. Uma das coisas que eu mais detesto na internet, que é jovem agindo como a... Vai comer meleca! Vai cuspir na cabeça das pessoas na rua. Não no meio da rua, mas tipo, vai brincar com... Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? É importante, isso é muito importante. Então, isso é um problema pra quem tá na escola também, porque exato. Meu dia na escola, tipo assim, já começa com o pé esquerdo já, mas, na escola. Mas é o que tem que fazer, porque senão não dá. Então, conciliar a escola, o ensino médio, inclusive. A escola complica a vida do empreendedor. A escola... Ai!
Ai, que preguiça. Meu Deus do céu. Complica a vida do empreendedor. Sócrates aos 8 anos. Um trabalha muito, o outro dorme muito. E quem que estuda muito nessa história? O que tá acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai entrar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Mas a galera assistindo muito TikToker, muito gente de Instagram, sabe? Achando, ai, olha, como fazer seu primeiro milhão. Gente, vocês não tem que estar preocupados com isso agora, sabe? Você tem que estar preocupado em conhecer gente, em brincar, em ir num cinema, em viver sua infância, amor. Porque depois você vai ter muito tempo pra poder se preocupar com essas coisas. Filhos vai precisar de um pediatra e vai ser atendido por um dropshipper de capinha de celular. Assim, doutor, o que meu filho pode tomar pra gripe? Fala, não, desculpa, só entendo de funil de venda. Aí os caras falam, não, mas é porque eu não tenho um celular iPhone, é por isso que eu não tenho resultados. Fala, meu amigo, quem quer dá um jeito. Eu acho que é um lema aqui na DZA, faz parte da cultura. Quem quer dá um jeito. A pessoa vai bater um tijolo no outro, vai gerar uma campanha de tráfego pago de emagrecimento. Se não tem celular, vai fazer o quê? Vai transmutar um site de venda pra afiliado? O poder da força de vontade? Porra, de quem quer dar um jeito. Tem gente que tá comendo papelão, caralho. Você não tem o melhor iPhone pra gravar, cara, dá um jeito. Resolve, entende? Que mais existe? Nossa, cara, isso é de uma burrice, mas ainda é pra entender, porque eles são crianças, eles não deviam estar fazendo um podcast, né? Mas tudo bem. Não entender os recortes das pessoas, não entender as condições financeiras, as questões culturais das pessoas. Mas o que esperar de adolescentes que estão tentando falar sobre como ser uma pessoa bem-sucedida sendo um adolescente que reclama da escola? Amor, começa por pequenos passos. Vai estudar, vai ler, vai tirar uma nota boa na escola. Como é que tá seu boletim? Vamos mostrar pra gente? Gente mimizenta que dá desculpa pelo exatamente, fracasso exatamente. Tem. Ninguém tem culpa pelo seu fracasso, sim, somente você. Então se você tá na merda hoje, é culpa sua. Você que... Ai, que... Gente, como que pode? Como que pode a pessoa falar um negócio desse e ninguém falar que não devia falar? Ai, por isso que eu falo. Adolescente. Ou criança fazendo conteúdo que não deveria estar fazendo. Tudo bem, você quer fazer um conteúdo que tem a ver com a sua faixa etária, é uma coisa, né? Mas isso aqui já tá bizarro. E ainda assim, eu tenho ressalvas que a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. Vamos. Pedreiro, seu pai era servente de pedreiro, seu avô era servente de pedreiro e seu bisavô era escravo, você é mimimi. A culpa é sua. Quem é que mandou nascer no Morro do Papagaio? O que é melhor, eu reclamar ou fazer? Então faça, cara. Exatamente, faça. exatamente. Entende? Então, esse é o ponto. E independente da situação que você tá, se você me falar, não, eu tô sem casa, tô morando na rua, eu consigo te achar uma solução. Você tem Ai, não é possível, não. o poder de sair. E eles falando isso sério, né? Vai estudar, gente. Faz esse favor pra gente. Fecha o podcast, vai ler, tá? Da situação que você tá. Apenas faça. Ah, mas agora eu vou concordar com esse moleque. Muita gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser empresário, mas infelizmente tô 3 dias sem comer. E surgiu uma oportunidade de comer um biscoito de barro que manhã preparou e eu não posso perder, eu sou falho. Eu devia estar usando toda essa energia da fome pra vender e-book no Mercado Livre. Eu lembro que no dia que eu fiz 6 mil reais pela primeira vez, no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos, aí eu fui pro culto com 40 mil não, com 4 mil feitos. Eu não consigo imaginar blasfêmia maior do que operar dropshipping na igreja. É um ambiente sagrado, cara. Coisas de Satã, tipo marketing digital, tráfego pago, não deveria entrar. Antes de eu viralizar, eu me comparava, cara, será que nunca vai chegar a minha vez? Pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, pra chegar onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Como assim chegar a sua vez, moleque? Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara. Porque ele tem um chapeuzinho do Roblox que é mais bonitinho que o seu. Aí, exato, gente, exato. Tanta coisa legal acontecendo no... Não, se bem que tem umas coisas estranhas também acontecendo no Roblox. Eu fui abrir meu dashboard, tava lá, 6 mil reais. Eu, tipo, fiz 2 mil reais em 50 minutos. Mano, foi, sei lá, caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, mano. Bom, muito bom. Muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia... Sem ranhura, novinha. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Você vai falar assim, calma, querido, você não vai morrer, não. Eu entendo de funil de... Mas que porra de frase é essa que essa criança falou, gente? Não fez sentido nenhum. Parece que bateram a cabeça dele na parede 10 vezes e ele falou qualquer coisa. Sabe aqueles bonecos que você aperta a barriga e fala com uma coisa aleatória? Que porra de frase foi essa que essa criança falou? Menino! Então vai dar tudo certo. Então eu sei que você tá sangrando, querido. Eu vou montar uma landing page e fazer 10 criativos. Paciente afogando o próprio sangue. Geração de merda! Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo? Alguém, sei lá, o... Aristóteles. É, Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi Aristóteles? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar, Aristóteles, não vou. Entendeu? Então não vai me ajudar absolutamente nada. Filosofia não vai ajudar em nada na vida, cara. Ai, que vontade de enfiar uma crítica da razão pura no meu cu. Sabe o que é complicado esse vídeo, cara? É que eu não posso nem ficar puto, porque ele é uma criança. O cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Agora vamos Mas aí como é que... A gente tem que ficar puto com os pais. Mais fundo na toca do coelho. Vocês conhecem a Bel para meninas? Era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião uma criança, onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. E surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel, derrubar o canal. Esse é um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto. Vou oferecer trecho. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, eu vou passar mal. Esse trecho é de 2019, quando a Bel era uma criança. Depois da exposição desse vídeo, surgiram vários outros. Mãe, eu quero ir com essa. Não, gente,
É porque... Faltem naquela, tá? É assustador, dá um sentimento ruim ver a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas. Mas eu quero abordar isso sobre outra perspectiva, não é só sobre os três. Pessoal, o movimento contrário foi tão grande, vocês não têm noção. Órgãos responsáveis por proteção de menores se envolveram, teve processos pra remover a guarda e separar a mãe da Bel, foi parar na TV e transbordou por toda a internet. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança. Inclusive, a Bel recentemente falou sobre isso, né? Eu acho que ela chegou a se posicionar falando que ela não era forçada a fazer os conteúdos e tudo mais, mas aí tem toda uma questão psicológica por trás, né? Que, enfim, pode ser que um dia ela entenda. Tanto o material quanto a exposição, as críticas. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do cálculo? Uma criança? Cara, as pessoas definitivamente não sabem o que é um trauma. E, gente, no meu caso, foi uma coisa muito grande. Tipo, você ligava a TV e via a pessoa falando um monte de mentira sobre mim. Ligava as redes sociais e só tava falando sobre isso. E foi um negócio... Ah, ele botou o trecho dela falando. Gente, absurdo, sabe? Foi muito surreal. Eu vi toda a minha carreira, todos os meus sonhos indo por água abaixo. A culpa que ela sentiu, o trauma, em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Elas explicaram que tudo tem contexto, e a Bel disse que não era pra atacar em ódio, mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. Justiça, críticas, fãs, ódio, cancelamento. Ah, mas a criança que pediu pra fazer vídeo... Criança pede pra comer terra, porra. Então, é exatamente o ponto. Porque a defesa da Bel foi exatamente essa. Quando ela fez os vídeos, ela falou, porque eu queria fazer. Porque era meu sonho fazer. Só que existe, eu acho que, o entendimento de que bom que você gosta, filha. Então eu vou colocar você pra fazer um teatro, eu vou colocar você pra fazer outras coisas, né? Que sejam equiparadas à sua faixa etária. Eu acho que a internet é um ambiente muito nocivo e muito tóxico e muito perigoso pra crianças e adolescentes. Tá? E eu acho que produzir um conteúdo ou incentivar a produção de um conteúdo pra mim, é meio complicado. Eu não acho que, eu sempre falo sobre isso, eu bato nessa tecla, eu não acho que criança e adolescente deveriam estar produzindo conteúdos na internet, tá? Acho que deveria ter alguma legislação, algum tipo de acompanhamento em relação ao que poderia ser postado, mas isso é uma discussão extremamente complexa, mas eu acho que é importante a gente falar. E eu também quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham disso? A responsabilidade é do tutor, óbvio. Eu fiquei, 2 anos sem gravar e era o que eu fazia todo dia. Então foi muito doloroso. A questão, gente, é que eu quero justiça porque até hoje a minha família tem que responder judicialmente por crimes que eles nunca cometeram. Existia provavelmente um interesse mútuo e hoje temos uma adolescente traumatizada. Um trauma pode te acompanhar a vida inteira. E você não tem que medir, isso foi bobo. Dor não se compara. A exposição e adultização de crianças é um problema novo que surgiu com a internet e é bom combater agora antes que piore. Agora a questão se torna muito mais sensível. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar Inclusive, recentemente a gente teve uma história que acabou degringolando, né? Mas começou nisso e era o objetivo. Então, muito legal o Felca tá trazendo isso de volta aí no vídeo. Ser adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias coisas, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana. Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Eu facilmente imagino esse mano comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica quando quer, entendeu? E nós dois não temos nada sério. Eu não fiquei com a Mai, eu ficaria com a Mai, tá ligado? Se ela quiser, eu fico agora, né? Oi! É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. É um perguntando se ficaria com o outro. E as crianças tudo chipando, tendo crush. Mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Tá bom, mulher. Eu não tô falando, não. Eu já fui com medo de brincadeira. Eu nem imaginava sair do Brasil. O quê? Eu perdi a visada. Camila. Meu Deus. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô. Imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. Sim. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e benção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vá com Deus! E aqui, cara, isso tudo que ele tá trazendo faz muito sentido, essa construção desse vídeo, porque você observa que, na verdade, isso tudo também é do altíssimo consumo de crianças e adolescentes nas redes sociais. Então, eles olham pessoas adultas, eles se espelham em pessoas adultas ou em adolescentes e crianças vivendo vidas de adultos. E aí parece que tá todo mundo no tempo errado, sabe? Sendo que, assim, isso já acontecia muito quando eu era mais novo. E, por exemplo, quando eu era, sei lá, tinha meus 10, 11 anos e eu brincava no recreio e já tinham pessoas na minha turma que falavam, nossa, correndo no recreio. Gente, vocês têm 11 anos também. Vocês deviam estar correndo que nem eu. Que bom que eu vivi a minha infância e a minha adolescência. Se você é uma criança ou um adolescente que corre no recreio,
Que bom, porque você tá fazendo o que você deveria estar fazendo. Não ficar beijando na boca. Existe tempo pras coisas, cara. 10 anos, 11 anos. Não é tempo pra essas... Pelo menos eu acho, gente. Não sei que... Assim, acho que as coisas estão... É muito complicado. E a gente vê o reflexo disso na internet e nos conteúdos que a gente tá assistindo das crianças e adolescentes. Tchau, meu amor! Tchau! Irmão, se eu tivesse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente, gritando: vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Eu ia me perguntar, aonde foi que eu errei? Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 e tenho 14. Você faz 15 quando, vocês? Meu dezembro ele faz dia 7 de janeiro. Ah, então tu só faz 15 anos que vem. E ele ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É, isso que eu tô vendo, né? É. Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor pra mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com um lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem pra ver a realidade, ser influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa, esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila. Ei! Tá abrindo os braços pra... Coisa bonita. Miguel, tu não tá com as... 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no colo do... Meu Deus do céu. Adolescente, ela é aplaudida e vira atração com direito a ângulos especiais. Por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa. Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é isso? É. Vai! 16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos, de mini saia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela tava exausta, não tava confortável em continuar. Uma questão pra você. Enquanto ela dança, pra onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso. Ser um Nossa, cara, horrível. Produto pra um público. Aos 17 anos, a Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico, implante de silicone nos seios, um pós-operatório enquanto ela estava dopada, sendo filmada pro público, que aplaudia e incentivava... Vamos combinar que isso não tá acontecendo só com a Camilinha, né? Tem várias influenciadoras aí, teen adolescentes, fazendo 1 trilhão de plásticas e fazendo com que outras adolescentes e outras jovens achem que, ai, deixa eu me refazer aqui inteira. Gente... Calma, eu olho pra trás, eu me arrependo de tatuagem que eu fiz quando eu tinha 17 anos. Que eu fiz escondido, inclusive. Um dos meus maiores arrependimentos. 17 anos, 16, 17 anos, eu acho. Então, assim, eu olho pra trás e me arrependo. A verdade é que só o tempo vai mostrar pras pessoas que são mais novas o quanto essas coisas vão fazer vocês se arrependerem. Só quando a gente é mais velho, a gente de fato tem mais consciência do retorno e das responsabilidades que a gente tem e também das consequências das nossas ações. E isso não é uma mentira, gente, isso é um fato. Ainda quando a gente é adulto, a gente se arrepende de um monte de coisa que a gente faz, mas quando a gente é novo, por isso que é importante, sim, algumas coisas serem proibidas e não poderem ser feitas. Esse tipo de coisa... É tão assustador de assistir, sabe? Mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Tá tirando a roupa, rebolando pro pai, sentando com força.
Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade, ela começou a postar conteúdos desse teor. O que você tava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. É por isso que existem os responsáveis da criança. Adultos que sabem como adultos pensam pra limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto, mas nenhum responsável. E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelas partes responsáveis. Mais festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos com álcool, droga, tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show, tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos, sendo atraídos por todo esse material quase pornográfico, tudo pelo número. Um dos piores casos de adulteração, mas nesse caso também mergulhamos no campo da pedofilia, envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Dreher. Tudo começou quando a Caroline tinha 11 anos, produzindo conteúdos de dancinha. E só um minuto também, que é bom a gente falar aqui sobre uma outra coisa, que é... Vocês nunca repararam, e comecem a notar isso, quando vocês veem vídeos de crianças, de bebês, de adolescentes, observem a quantidade de salvos desses vídeos, dependendo do que tá acontecendo no vídeo. Não é normal um vídeo de uma criança comendo uma fruta ter 40 mil salvos. Por que as pessoas salvariam um vídeo de uma criança comendo uma banana ou uma maçã? É entender que às vezes você pode não estar vendo maldade no conteúdo que você está postando, mas, pô, será que eu deveria expor um menor assim? Será que eu deveria postar esse vídeo? Será que eu deveria se questionar sobre o que você produz? Porque às vezes a maldade não tá na sua cabeça, mas botou na internet, isso toma um outro significado. E por isso que é necessário a gente proteger essas pessoas e esses menores. Eles não sabem o que tá acontecendo. Eles não têm noção da dimensão que as coisas tomam. Ah, mas se for assim, aí a gente não posta nada. Pois bem, quando você é uma pessoa adulta, você sabe o que você posta, você sabe as consequências daquilo. Mas quando é uma criança, não. E quando você tá postando uma criança, 2 vezes pior ainda, 30 vezes pior ainda. Porque ela não sabe o que tá acontecendo. Você tá expondo aquela criança. Por isso eu também sou muito contra, e é o que acontece, de pais influenciadores, famílias que às vezes postam conteúdo. Claro, tem conteúdos educacionais que eu não vejo grandes problemas, mas ainda assim me incomoda a exposição excessiva de menores por famílias, por parentes. Eu não gosto. Pontualmente, eu acho uma coisa. O tempo todo, você sentir que a monetização tá acontecendo em cima desse conteúdo, eu acho extremamente problemático. Ver marcas batendo palma pra isso, eu acho extremamente problemático. Mas isso é a minha opinião. Você pode fazer um conteúdo sobre família, fazer um conteúdo sobre, filho, criação de filhos, sem expor seu filho. Sem expor a vida do seu filho. É o que eu acho. Mas, isso é só a minha opinião, não é uma verdade absoluta, e também quero saber o que vocês pensam sobre isso. Sim, de forma inocente. Dá pra se dizer assim. A criança devia estar brincando, não se expondo. Mas aos poucos foi escalonando, de cada vez mais inocente, pra culminar ao ponto de se tornar absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida. A partir daqui o vídeo fica extremamente sensível. Quem administrava a produção da Caroline era sua mãe. E aos poucos ela foi recebendo comentários de homens adultos que queria que mais fosse mostrado. O que uma mãe poderia fazer? Ela poderia denunciar, remover o comentário, bloquear pra resguardar a criança. O que essa mãe fez? Ela atendeu. Conforme Caroline foi crescendo, ela foi produzindo conteúdos cada vez mais sugestivos, mostrando os glúteos, dançando sem roupas íntimas, e quanto mais vulgar, mais a comunidade de pedófilos crescia. Mais números vinha, mais dinheiro ela ganhava. Como se a situação não tivesse terrível o suficiente, ela fez o impensável. Ela criou um VIP e um Telegram pra vender conteúdo literalmente explícito da própria filha, que nesse Meu Deus do céu. momento tinha 14 anos. Pensar em como que era a produção desse conteúdo me faz querer vomitar. E qualquer ser humano em suas plenas faculdades mentais vai sentir o mesmo. Vídeos da filha tomando banho, expondo seus seios e suas partes, e até vídeos envolvidos com homens. Tudo a mando de pedófilos que pediam pra quem administrava o que quisessem, desde que pagasse. Escrever coisas em seu corpo como do ADM, tudo nas sombras. Telegram, grupos privados. Aos poucos os conteúdos da Caroline vazaram pra toda a internet, através de fóruns de pedófilos e grupos no Telegram. Com mais exposição, mais dinheiro e mais traumas pra essa criança. A ganância e a corrupção de um ser humano que põe em risco a saúde da sua própria filha por papel. O dinheiro fica na sua morte. O dano que você causou numa alma vai te acompanhar pelo resto da existência. Caroline, meus mais profundos sentimentos a ti. Você não tem culpa de ter sido gerado em uma família disfuncional, que os criminosos paguem e que você encontre luz na sua vida. O abuso deixa marcas pra sempre. O abuso nunca pode ser visto como um trauma isolado de uma criança. Não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto, muitas vezes disfuncional, que vai reviver os episódios do abuso pra sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade de como aquele futuro adulto se enxerga na sociedade. Vai deixar marcas intrínsecas da sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo com muita terapia, os efeitos do abuso vão ser sentidos até o fim de seus dias. Não é só trauma pra uma criança. É condenar um adulto
adulto a uma vida destemperada, que pode levar em muitos casos ao suicídio, comportamentos impulsivos, uso de substância e formação de transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e depressivo, transtorno de personalidade borderline, dissociativo até alimentar, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, baixa autoestima e depreciação, como sentimento de sentir-se sujo, quebrado e muitas vezes culpado. Eis a importância de falar sobre isso. Como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Mas e quando tudo isso vem de sua mãe? Nossos pais são nossas primeiras figuras de autoridade. Cara, eu acho que é impossível assistir esse trecho e não se emocionar pensando que as pessoas adultas poderiam fazer alguma coisa sobre isso, sabe? Que pessoas adultas, elas podem auxiliar. E em todas... Eu não digo nem só sobre produção de conteúdo na internet, eu digo no geral. Ouvir as crianças, conversar com as crianças, entender o que se passa na mente delas, porque às vezes as pessoas, elas negligenciam muito a opinião das crianças, sabe? Como as crianças enxergam, como as crianças estão vivendo aquele momento. Ah, não, mas vamos gravar aqui. Ah, não. Conversar, entender, porque às vezes não, né? Muitas vezes as crianças estão passando por questões de sofrimento e às vezes as pessoas adultas nem sabem, porque não conversam, não ouvem. Ah, é bobeira, é papo de criança, sabe? E reflexo são os primeiros contatos com o que entendemos que é como devemos ser. Quando o abuso vem da nossa família e responsáveis, isso faz com que a criança e o futuro adulto perca todo o senso do que ela é na sociedade. O sentimento é de vazio, de desespero, um sentimento de confusão, de não saber quem é, nem como deveria ser. Além do abuso, a quebra de confiança e proteção. Quando quem deveria te proteger se torna o predador, você não só perde a infância, você perde a fé no mundo. No caso anterior, eu falei sobre grupos de pedófilo em Telegram e fóruns. Vamos falar sobre eles. Como agem os pedófilos? Uma questão que faz contas como essas existirem, aulinha rápida sobre o algoritmo, pega papel e caneta. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saída muito mais rápida, funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado pra um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. E é por isso que às vezes o seu algoritmo só te entrega piadinha, mas você vem ter um vídeo triste, compartilha com os amigos, e instantaneamente você fica com depressão pelos próximos 30 minutos. Seu algoritmo foi amaldiçoado com vídeos tristes. Aonde que fica preocupante? As regras de todas as redes sociais são bem veementes quanto o mínimo de idade que você pode ter pra criar uma conta e postar conteúdo. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e te prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar a ética e moral. Um conteúdo neutro, como, sei lá, moda, futebol, crianças em poses sugestivas. Entende o que eu quero dizer? Sem qualquer tipo de restrição. Ou seja, o algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Um prato cheio para pessoas mal intencionadas. Como eu observo que deveria ser, é que as redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo, não monetizando e banindo, punindo os que fazem. Não... Exatamente o que eu penso. Não é dando dinheiro, não é fazendo com que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas, é derrubando essas contas, é impossibilitando essas pessoas de terem acesso à internet ou a criar novas contas. Colocando no caldeirão de sopa do seu comentário. Olha como é de extremo fácil acesso para uma pessoa mal intencionada buscar esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que é conteúdo de crianças em formas sugestivas e propaga para quem interessa. É como se estivesse fazendo vista grossa para isso. É claro que é um robô, mas o robô é feito por seres humanos. E é completamente inaceitável para mim que na era da inteligência artificial não tenha sido aplicada ainda uma forma de detectar esses vídeos, seja pelos comentários que sempre é cercado de coraçãozinho e sugestão de como pode ser mais explícito, ou pelo próprio conteúdo em si. Má intenção ou descaso? Isso é extremamente preocupante e urgente. Essa mudança em massa em todas as redes sociais não tem que acontecer pra amanhã, nem sequer pra hoje. Tem que acontecer pra ontem. Mas a grande questão é isso, né? Essas redes, elas trabalham com dinheiro, então eu sinto que é o que acontece na vida, né? Que é o que acontece com a produção de conteúdo de algumas pessoas explorando menores, é você começar a enxergar o dinheiro à frente de tudo. Que, querendo ou não, é o que muitas empresas, a maioria das empresas multimilionárias e trilhardárias, na verdade todas, né, pensam. Então, você acha que elas estão preocupadas em como essas crianças estão sendo expostas? Se estivessem preocupadas, estavam criando políticas internas para poder resolver essas situações. Elas sabem que isso gera visualização, elas sabem que isso gera engajamento e elas continuam fazendo, em vez de criarem algum tipo de política interna que resolva esse problema. Eu vou mostrar na prática como funciona e eu aviso de antemão. O que vocês vão ver agora é absolutamente sensível, pra não dizer asqueroso e assustador. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço, vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Essa natureza de algoritmo educado, pra isso a gente vai chamar de algoritmo P. Todas essas contas que vocês estão vendo nos comentários são de pedófilos. Esses pedófilos se comunicam por inúmeros códigos. Vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Isso literalmente significa que eles estão procurando outros pedófilos pra trocar conteúdo pornográfico de criança.
criança. O movimento que esses pedófilos fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Eu faço um apelo pra todos os pais que publicam conteúdos inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos. Quando mandam GIF, Telegram ou link em bio, significa que esses criminosos possuem na sua bio do Instagram um perfil no Telegram onde tem uma comunidade que compartilha o que eles chamam de CP, que é uma sigla pra Shoot Porn, em português pornografia de criança. Por que GIFs? Porque são mais difíceis de uma autoridade rastrear o conteúdo do que dígitos. Esse, por exemplo, que eu tô mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro pra esse pedófilo. Pra vocês terem noção da grandeza do problema que a gente tá lidando, descer nos comentários desses perfis, absolutamente todos. Olha só, todos os comentários são com esses GIFs. Até o último comentário, ou seja, a maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. E ela tem mais de 100k de seguidores. Os pais vendo isso, vendo o engajamento, sabem do que se trata, mas deixa acontecer. Ou até incentiva ou manipula a filha pra ela fazer conteúdo pelas visualizações e pelo retorno monetário que o perfil da filha gera. Um processo retroalimentado pelos pedófilos e pelos pais. Uma mistura de ganância e perversão, onde existe uma vítima. Isso que é mais assustador, cara. A criança. Além de que é muito comum, pais que fazem o mesmo com as filhas comentem nos perfis de outras crianças pra atrair esses pedófilos pros perfis dela. Eu disse que era extremamente pesado e que retorce o estômago pra qualquer pessoa normal que vê isso daqui. É doentio. O Brasil é um dos maiores produtores desse tipo de conteúdo de pais que sexualizam as filhas. Eu precisaria de um sociólogo pra falar com mais autoridade, mas eu atribuo no meu senso comum que venha pela desigualdade social e falta de punição. Os pais querem ganhar dinheiro, são perversos. A criança vive num lar desestruturado e os pais não são punidos. Abrem contas, monetizam e alimentam um pedófilo. Tudo errado. Não deveria ser monetizado, não deveria ser espalhado. E no cerne disso tudo, boa parte da culpa vem das redes sociais, que permite que isso tudo aconteça. Se nada mudar, vítimas continuarão sendo feitas. Sim. Cara, esse vídeo é muito forte. Existe um paradoxo quando você tenta dar luz a um problema, que é chamado de efeito éter ou efeito copycat, que quando a gente denuncia, divulga, ajuda a conscientizar, a dar luz pro problema, a tentar resolver, mas também pode dar armas e ferramentas para criminosos. Então eu vou tentar ser o mais responsável no que eu vou fazer agora. Eu vou borrar todos os usuários e nomes para que conscientize e faça as pessoas entenderem o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo sem dar acesso para curiosos para ir atrás desse conteúdo. Bom, vamos ver aqui. Eu vou criar uma conta do zero, primeiramente. Botar um nome aqui qualquer, teste, uma senha. Ó, pessoal, tô criando uma conta do zero, colocando senha, uma conta nova no Instagram zerada. Ou seja, o algoritmo, num primeiro momento, ele vai estar zerado. Ele vai estar um algoritmo padrão. Criando a conta. Tô com o meu celular aqui. Em tempo real a gente vai fazendo, tá? Ó, pessoal, basicamente é o seguinte, eu dei like, primeiro buscando pelos nomes, né, girl, kid e tudo mais, e fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo, eu vou scrollar, ou seja, não tô mais pesquisando nada, eu vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels, veja bem. Esse é o movimento que um pedófilo faria, ele tá ensinando o Instagram que ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, aparecem uns conteúdos genéricos ali, de humor, comédia e tudo mais, mas começa a aparecer uns conteúdos de crianças, tá? Aqui já começa. Link em bio, trade Telegram, link em bio, ali ele colocou até o nome do Telegram, link em bio, link em bio, link em bio, ou seja, era Cara, que é assustador saber que isso acontece, porque numa pesquisa o Felca conseguiu ver isso acontecendo e, obviamente, as plataformas deveriam ter algo interno relacionado a esse tipo de pesquisa e informação. Não é possível que isso continue acontecendo e nada é feito. E isso não é novo, gente. Eu já trouxe vídeos aqui no canal anteriormente, se você procurar aqui, falando sobre essa questão, sobre vídeos que várias mães postam, achando que não tem nada demais, com uma quantidade de salvo absurda, e as mães ignorando, falando, não, é porque minha filha é muito fofinha. Gente, olha o que tá acontecendo. É só abrir os olhos. Um vídeo que talvez seja inocente, mas ele caiu na malha do algoritmo P. Então ele foi para esses pedófilos que todos eles têm um algoritmo parecido com esse, onde eles condicionam para receber esse mesmo vídeo, né? E é assustador porque eles pegam um conteúdo que é inocente e transformam num ponto de troca mesmo. Olha, link em bio, todos os comentários, você vê que todos os comentários são assim. Ó, e daí quando você entra no Instagram, quando aparece link em bio, na bio da pessoa tem o grupo do Telegram para fazer essa troca. Ou seja, tudo a céu aberto, tudo feito dessa forma debaixo do nosso nariz, sabe? Será que é tão difícil para a plataforma buscar esse conteúdo, entender o que tá acontecendo, punir essas pessoas, por exemplo, que estão botando link em bio? A pessoa bota esse GIF, tem um Telegram, tem um perfil assim, não teria como ter uma forma de fazer com que essas contas não existam? Né? Me parece fácil de fazer essa mudança, mas aparentemente eles não tiveram ainda essa preocupação. Cara, quando você entende o que tá acontecendo aqui, quando você percebe que não é um público consumidor desse tipo de material, que gosta, não é um público limpo, são criminosos, são pedófilos assistindo isso. Quando você entende isso, dá vontade de vomitar, sabe? Se você tentar olhar por essa ótica dos predadores procurando esse tipo de material, não é fácil, cara. Não é fácil continuar vendo isso daqui, tá? Não é fácil. Compartilhe o vídeo no Instagram, homens adultos mandando corações, link em bio. Meu Deus, gente, desculpa, a gente tá assistindo, eu vou citando as coisas, mas eu não consigo nem falar. Troca, link em bio.
Cara, é indignante, né? Não tem necessidade de você fazer uma exposição dessa numa criança. Não tem necessidade nenhuma, né? Isso acontece no Instagram, cara. Não acontece na Deep Web, não acontece em nada. Acontece no Instagram, na Surface Web. É uma coisa que tá acontecendo nesse exato momento. E é essa a preocupação, porque pode estar acontecendo com os seus filhos, por exemplo. É por isso que você, que é pai, não expõe a sua criança. De nenhuma forma. Não expõe essa criança. Os criminosos, os predadores, eles têm mentes distorcidas da realidade. Não exponham. Sim. Eles podem estar vendo algo que ninguém tá vendo, você não tá vendo. Obviamente, seus filhos não estão vendo, são crianças. Mas eles estão vendo por essa ótica. É difícil, cara. É difícil continuar vendo isso daqui. É difícil falar sobre esse assunto na realidade. Proteja suas crianças. Proteja suas crianças. Isso tá acontecendo. Isso é uma realidade do mundo. Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade do mundo. E olha, não aparece outro tipo de conteúdo. Os conteúdos são todos apenas com esse teor. Todos eles. Eu vou scrollando e todos eles. Essa é uma conta nova que eu fiz para teste para mostrar aqui pra vocês. Uma conta do zero. E todos os conteúdos são assim, meu Deus. Novamente, crianças de forma inocente, mas o predador perverso, ele não vai ver de forma inocente. Ele vê por uma ótica distorcida, né? Nossa, dá vontade de vomitar. Não vou brincar não, cara. Não vou brincar com vocês, não, dá vontade de vomitar, cara. Eu não entendo a necessidade de filmar isso e postar, né? Eu não entendo a necessidade de filmar. Bom, ou só pode ser uma malícia. E acontece um movimento como aconteceu com a Caroline, né? Com a Caroline Drag. E elas entendem que esses conteúdos dão mais visualização, porque é um público formado por pedófilos, existe um público interessado, e deles começam, os pais mesmos, os responsáveis, começam a mostrar mais essas crianças que são vítimas, na realidade, da garra de predadores e de pais que permitem. E a realidade é que esses pais ainda usam a desculpa de não, mas a maldade tá na cabeça de quem vê. Se você sabe que isso tá acontecendo, se você vê que isso tá acontecendo, se você acompanha os comentários e vê isso rolando no seu perfil e você continua fazendo, você também é responsável por isso. Ai, não, mas aí... Não é pra postar. Este é o ponto. Pra que postar? Pra que expor a vida de uma criança? Se não por monetização, se não por interesse, pra quê? Ai, mas eu quero guardar memórias do meu filho. Filme e guarda no seu celular. Pra que ficar postando isso na internet? Qual o objetivo? Qual o sentido disso? Pra que fazer da sua vida uma vitrine? Eu não entendo isso. Pra mim não existe desculpa pra você ficar exibindo foto e material de criança e adolescente na internet. Ah, porque meu filho... Pra quê? Pra quê? Guarda pra você. Faz uma conta privada só com as pessoas que te conhecem. Então, se você quer postar a sua família, a sua vida, posta só conteúdo para as pessoas que te conhecem, para as pessoas que você interage. Não deixe seu perfil aberto. É que pra mim existem caminhos tão simples, sabe? O acesso a esses predadores, né? Então, a pessoa que tem uma Mas dá dinheiro, dá monetização. É isso que as pessoas estão preocupadas, é isso que as famílias estão preocupadas. Ai, meu filho vai ser uma estrela, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fechar publicidade aqui de... Não estão preocupadas com a proteção das crianças, não estão preocupadas, como essa que tá no algoritmo P, por exemplo, como eu tinha dito. Ainda mais agora que esses conteúdos de família, as pessoas estão cagando o filho agora pra poder ganhar dinheiro expondo a vida da criança. O algoritmo entendeu que existe uma filia, que não são vídeos relacionados, ou seja, tipo, ele gosta de praia, então são vários vídeos de praia, ele gosta de dança, vários vídeos de dança. Não, são vários vídeos diferentes, de naturezas diferentes, uma na praia, uma em casa falando, com um teor que agrada esses criminosos, sabe? E essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente preocupante. Está acontecendo agora. Toma cuidado, pessoal. Proteja suas crianças, proteja seus filhos. Não exponha na internet, não exponha de nenhuma forma na realidade. Criança é pra estar brincando, não pra estar mexendo com a internet, não pra estar produzindo conteúdo, não pra estar se formando uma imagem pública. Ela é pra estar brincando, se desenvolvendo, não produzindo conteúdo, nem que não seja um conteúdo desse teor. Não exponha no geral, porque por mais que seja um conteúdo inocente na sua concepção, os predadores podem não ver dessa forma. Essa conta que eu vou excluir. E é muito louco, porque se você observa pessoas que foram muito expostas na infância, você vê o cuidado que essas pessoas têm. Vou dar um exemplo. A Lindsay Lohan é uma atriz que eu gosto muito, né? Recentemente, inclusive, estreou um filme dela. Ela foi muito exposta, né, quando criança, e ela foi estimulada a ser atriz desde muito nova, apesar dela ter uma veia artística, né? Desde muito nova expuseram ela, e vocês sabem, né? Ela passou por um monte de coisa na vida pública dela, envolvimento com droga, com um monte de coisa. E hoje ela tem um filho, e o filho, ela não posta nada do filho dela. Todas as publicações que tem do filho dela, o rosto do filho dela é tampado. Ela não mostra, ela não expõe o filho dela. Até publicamente, quando ela sai, ela pede que coloquem guarda-chuva pra não tirarem fotos do filho dela, porque com certeza ela sabe o que isso ocasionou na vida dela. E as consequências que isso teve na vida dela. Várias outras pessoas famosas também têm esse posicionamento. A própria Sandy, ela é bem restrita em relação ao filho dela. Então você observa que pessoas que cresceram aos olhos da mídia sabem o perigo e as coisas que aconteceram com elas, e elas protegem os próprios filhos. Então por que os pais hoje em dia arremessam os filhos pra vida pública assim? E é uma conta que eu fiz em 5 minutos e rapidamente, sem muita dificuldade, eu condicionei todo o algoritmo pra entregar esse tipo de conteúdo. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente,
É um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio. É completamente doentio. Então eu convidei uma psicóloga que é especializada em casos de criança e quero fazer umas perguntas para ela. Olá. Olá, tudo bom? Tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? A criança, ela está em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela está num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Ela está sendo exposta a conteúdos que não são diretamente desenvolvidos para ela, né, especificamente. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir a criança, ela usa de elementos infantis, como desenhos, como muitas vezes o som, para atrair essa atenção. Enquanto essa criança ela ainda não desenvolveu habilidades importantes para discernir se aquilo é adequado para ela ou não. E isso acaba influenciando a formação da identidade dessa criança enquanto sujeito, enquanto pessoa, e ela acaba se perdendo muitas vezes de uma essência. A gente fala de uma formação de dentro para fora. Essa criança busca pela curiosidade se construir. E aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. Então, entender tudo isso nos ajuda um tanto a nos colocar. Historicamente, a gente evoluiu para entender de fato o lugar da criança. A gente continua lá negando a existência dessa criança e expondo a conteúdos de adulto que não são conteúdos voltados para uma infância que seja respeitada. A partir de qual idade é recomendado que uma criança tenha acesso à internet? Até os 2 anos de idade é recomendado que ela não seja exposta à internet, a nada de tela em nenhum momento. A partir dos 2 até os 5 anos, que ela consuma 1 hora por dia, no máximo, com supervisão do adulto. E a partir dos 5 anos, isso aumenta para 2 horas, ainda com a supervisão do adulto. Essa pergunta é extremamente pertinente, né? Já vivi situações no trabalho de pais dizendo, mas a criança só come se eu coloco a tela. Adolescentes que, quando a gente vai escrevendo situações ansiogênicas, com uma preocupação excessiva, a hora que eu vou olhar, vamos olhar o consumo da internet diário, são 10 horas, são 13 horas por dia. Então, isso é uma exposição extremamente que não cuida da saúde dele. Eu tenho alguns vídeos aqui para te mostrar. Nesse vídeo que eu vou te mostrar especificamente, ela tem os seus 15, 16 anos. Ela chama Camilinha. Quem produz o conteúdo é o Ítalo Santos. Acreditando nisso, é isso que eu tô vendo, né? A Camilinha, ela tem 16 anos, 15 anos nesses vídeos. Ela começou muito jovem, com 11 anos, então ela se desenvolveu naquele ambiente. Vê esse outro vídeo, por exemplo. Camila. Inclusive, ele faz shows onde ele apresenta a Camilinha. Nesse frame, ela tinha 15 anos. Esse último vídeo que eu vou te mostrar, a Camilinha tinha 13 anos. Vamos lá, acho que tem muita coisa aí, né? Tem claramente uma utilização da sexualidade para uma comunicação, né? E isso é um risco, uma falta de repertório, muitas vezes, que pode existir, de habilidade social mesmo. E os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da sexualidade. Então isso é um ponto muito relevante. É o rompimento, a ruptura, de fato, de um desenvolvimento que curso natural que deveria ser para as crianças e para os adolescentes. Então, essa maneira de explorar a imagem, explorar o corpo, explorar a sexualidade, ela vem de uma forma muito, muito brusca, que causa ruptura, sem dúvida nenhuma, com o processo natural de desenvolvimento, de respeito de uma criança, de um adolescente. É extremamente significativo, acho que aí também tem um conteúdo entre público e privado, e isso é extremamente problemático. E aí entra uma responsabilidade de saúde pública, uma responsabilidade midiática, uma responsabilidade parental, uma responsabilidade de adultos que estão em torno disso para proteger esses adolescentes e essas crianças. Eles não têm um discernimento claro e muitas vezes, talvez você perguntar para a própria adolescente que está sendo exposta o que ela acha disso e ela não está formada, ela vai falar, isso é legal, eu gosto, tá tudo certo isso para mim, né, para minha vida. E pode desenvolver até transtorno psiquiátrico na vida adulta. Isso é possível, né, e se comunicar através desse lugar da sexualidade. E aí você pode ter um lugar, você encontrar nessas relações apenas esse lugar sexualizado e com um valor muito, muito frágil. Isso é muito relevante, né? Você busca essa formação de identidade através da materialidade, porque a mídia influencia no consumo, da sexualidade e não na essência. Então, ficar focado no ter e na exposição da imagem. Ela precisa sentir que ela é
amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da sexualidade e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. Agora a gente vai fazer umas perguntas um pouco mais sensíveis ao que tange abuso sexual. O que acontece na mente de uma criança quando o abusador é alguém da família ou alguém de confiança? Confiança que não é de confiança, né? O que acontece, né? A criança, ela não tem claro, quando ela é abusada sexualmente, ela não tem claro que aquilo é um abuso. Existe um estranhamento da criança, porque aquilo não é algo habitual da vida dela, sobre o que está acontecendo. Mas, desde um estranho que possa ser o abusador, no caso, ou alguém da família, um estranho eu vou desconfiar mais facilmente. Alguém da família, alguém que eu confio, tá, né, tendo um comportamento abusivo, é mais difícil que eu reconheça aquilo como abuso de uma maneira clara. Porque... Por isso que isso também acontece muito dentro das casas e das famílias mesmo, porque é mais difícil de ter esse entendimento e de entender que uma pessoa de dentro da sua casa é capaz de fazer isso, né? Esse abusador, se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali como alguém que faz coisas positivas para mim. Assim como outros adultos que eu tenha de confiança, como vínculo de apego e vínculo de conexão relevante, né? Então, o que acontece é que ela fica na dúvida e o seu lugar de insegurança, porque você passou por uma situação na sua vida em que era seguro passou a ser inseguro, né, e você não teve esse reconhecimento, demorou, às vezes, anos para compreender aquilo, te torna um adulto inseguro no futuro. Então, a criança, ela vai ficar muito confusa, especialmente quando existe, né, dependendo da frequência com que esse abusador abusa, e às vezes ele também faz coisas positivas para essa criança. Alguém da família, por exemplo, pode abusar, mas pode fazer um prato de comida gostoso, mas pode levar para tomar um sorvete, mas pode ler uma história antes de dormir, pode fazer outras coisas que são prazerosas e relevantes para o desenvolvimento da criança. Não só emitir ali, né, ser uma pessoa que se comporta de uma maneira abusiva o tempo inteiro com essa criança. E isso traz uma dúvida para reconhecer. E quando a gente tem dificuldade de reconhecer algo, a gente tem dificuldade de nomear. E quando a gente não nomeia, a gente fica perdido sobre o que aquilo é de fato, né? Então é muito confuso para a criança porque ela deixa de estabelecer uma relação de apego extremamente saudável, especialmente porque essa pessoa da família deveria ser 100% de confiança, não é? E também porque o outro adulto da família, que é uma relação muito importante, não está protegendo essa criança. E deveria. Todos deveriam. A gente está criando pais muito permissivos. Sim. Sim, até pensando assim, como os pais podem e devem cuidar da exposição da criança às redes sociais. Isso tem que ser muito desde o início. Eu vou te dar um celular com quantos anos? Eu vou controlar o tempo que você fica na internet. Então eu vejo pais, por exemplo, eu vou tirar sua mesada. Mas tira. E a criança continua dormindo com o celular e fica até 2 horas da manhã, adolescente, no celular. Os pais nem sabem. Essa supervisão parental, ela é extremamente necessária, porque depois remediar é muito mais difícil do que trabalhar na prevenção. Cuidar nesse guia, então assim, não, você não está invadindo a privacidade do seu filho. Você está permitindo que ele tenha uma rede social com uma X-idade, se você puder acessar também. Essa é a forma que é possível ter a rede social. E aí você larga lá teu filho no quarto com o celular, é a mesma coisa que você largar no meio da Praça da Sé, que tem tudo, você está sendo exposto a tudo. Não tá seguro. Mas o que você diria para pais que têm medo? Porque existe essa ilusão, né, de muitos pais de acharem que, meu filho tá dentro de casa, tá no quarto, então ele tá jogando, ou ele tá mexendo no celular direto, então aqui não tem nenhum perigo. Gente, a internet, é mais fácil acontecerem coisas bizarras na internet, às vezes, do que até na rua. Só pra vocês terem uma ideia do nível que as coisas estão. Eu acho que todo mundo sabe, não só essas questões de conteúdo que a gente tá vendo aqui, essa dissipação de conteúdo, como até contatos, mensagens, conversas dessas pessoas adultas com menores. Medo de restringir? De cara, eu diria que pode ser tarde demais. Depois. Agora você tem só isso aqui. Mas daqui a pouco seu filho pode estar sendo abusado, daqui a pouco pode ter um pedófilo conversando ali com teu filho, e ele não sabe disso. Ele não sabe o que é, ele não sabe discernir, ele precisa de você. Então acho que é uma mensagem mais assustadora e ao mesmo tempo real. Eu já tive paciente que começou a se cortar porque viu conteúdo no TikTok. É tarde, né? É isso. Eu tive essa exposição, eu aprendi isso na internet. Uma criança dessa forma que você falou, que criou sua identidade através da mídia, que adulto que ela vira? É uma excelente pergunta. Ela vira um adulto, com certeza, com um self muito frágil e falso. Ela não tem uma identidade de eu verdadeiro, de quem ela é. E até pensando em pertencimento. E uma conversa, a gente tá falando de criança aqui, óbvio, né? Mas eu acho que vocês, como adultos, também podem se questionar, que vocês estão assistindo esse vídeo, sobre coisas que a gente acha que a gente precisa, ou que fazem parte da nossa personalidade, mas foi moldado.
E a gente vê isso acontecendo de inúmeras maneiras diferentes. Desde coisas bobas, tipo Bobbie Goods ou, sei lá, Labubu. Que é uma coisa que a gente foi tão exposto que, putz, eu quero isso. Será que eu realmente quero isso? Até cirurgias plásticas. Será que eu realmente quero fazer uma cirurgia plástica? Ou tá todo mundo fazendo, todo mundo que eu vejo. Durante um tempo da minha vida, eu comecei a falar que eu queria trocar os meus dentes. Porque eu pensei, eu quero ter dentes mais brancos, porque tá todo mundo tendo dente branco e não era nenhuma coisa genuína minha. Porque os dentes têm cor de dente, sabe? É assim que a vida funciona. Só que a gente começa a buscar e se enxergar no outro e querer que coisas que os outros tenham preencham a gente. Sendo que às vezes não são nem coisas que a gente precisa. Faz sentido o que eu tô falando? O pertencimento dessa criança, ela vai buscar... Imagina isso na mente de uma criança. Se a gente, como adulto, já se cai nisso, imagina uma criança, um adolescente. Para pertencer. Ela vai buscar se expor, e aí falta várias habilidades de construção. Ela foi formada 100% por fora, foi de fora para dentro. Ela não tem um guia protetor, pensar num guarda, assim, protetor, que vai proteger ela. Não, ela tá 100% de fora para dentro. E criança pede limite. Não dá pra gente pensar que a criança vai, enquanto ela puder se expor, no sentido, não, eu vou querer a internet o máximo de tempo. Tem paciente que tem consciência que está 10, 12, 13 horas na internet, mas eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Então, que forma que a gente vai buscar isso? Sim. Então, não tenha dúvida nenhuma que será um adulto extremamente fragilizado, sem habilidade de se relacionar, buscando se conectar com o outro através de materialidade, da sexualidade, e não de uma consciência estruturada de self, de eu, de como eu me conheço, bem desenvolvida e construída. Sobre abuso sexual, existe um tempo certo para buscar terapia? Mesmo que o abuso tenha acontecido há muitos anos atrás, você nunca se abriu, você nunca falou para ninguém sobre, e você deixou no seu coração, deixou interiorizado. Existe um tempo certo? Ou mesmo depois de anos é interessante você buscar uma terapia, buscar um autocuidado através da psicoterapia? Mesmo depois de anos, a qualquer momento. Eu tive contato com adultos, exatamente, né? Tanto com crianças, mas também com adultos que nunca falaram. E sempre vem um lugar assim, a mãe sabia que o tio fazia, e aí a mãe não falava. Então tem uma coisa meio secreta num lugar familiar, de ter dificuldade de falar sobre. E aí vem sentimentos de vergonha, de culpa, dentre outros. E uma coisa muito mais se fechar do que se abrir para falar sobre isso de uma maneira natural. Porque a aprendizagem foi de que isso não deveria ser falado. Sim. Porque a família escolheu um lugar de guardar um segredo. E aqui a gente fala muito sobre essa questão que acontece muito nas escolas e até nas famílias, de não falar sobre sexualidade. Não falar sobre corpo. Porque existe a questão de não expor essas crianças e não expor o corpo dessas crianças, mas elas entenderem o corpo delas e elas entenderem o que é o limite pra elas e o que elas não devem deixar outra pessoa fazer com elas. E aí as pessoas às vezes misturam tudo como se fosse tudo uma coisa só. Porque querem sexualizar as crianças porque estão falando sobre sexualidade na escola. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? E é uma coisa importante que aconteça enquanto a outra não deveria acontecer. E as pessoas misturam essas coisas e agem como se fosse uma coisa só, e não é. Por isso, de não cuidar disso, de não reconhecer que aquilo não deveria ter acontecido. E às vezes até por uma dificuldade de eu deveria ter protegido, eu não consegui, então eu não consigo nem falar sobre isso. É complexo, mas a qualquer momento, sem dúvida nenhuma, uma criança que descobre que acontece, quanto antes ela iniciar uma psicoterapia, a chance dela ser um adulto saudável e que compreendeu esse processo e tudo mais, maior é. Então, não tem um tempo certo, quanto antes melhor, mas nunca vai ser tarde para buscar ajuda. É muito comum quando a criança, ou a pessoa mesmo, é abusada, ela sente culpa. O que você diria para uma criança, ou para um adolescente, ou para um adulto mesmo que foi abusado na infância, que sente vergonha, às vezes nunca falou pra ninguém, ou às vezes falou e foi desacreditado? Qual recado, qual conselho você daria pra esse indivíduo? Eu acho que são dois movimentos, assim, né? É uma coisa de uma conexão, assim, de olho no olho. Tô aqui com você. A culpa não é tua. Não é sua culpa isso ter acontecido. Estar com. Quando a gente fala em estar com, e às vezes o início de um processo é esse, assim, eu te abraço, acolhimento. Coisa de colo, para essa pessoa conseguir começar a se abrir e quando a gente fala abrir, é abrir para um processo de compreensão, de falar sobre aquilo, porque a aceitação, ela não é uma conformidade. A aceitação é abrir espaço para um processo de compreensão. E para isso é preciso falar, para isso é preciso nomear, falar, reviver, que é muito difícil. Então, eu diria, a culpa não é sua, eu tô aqui com você e a gente vai cuidar disso. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Eu agradeço. Muito bom. Obrigada.
Eu nem consegui falar muito nesses trechos, gente, porque eu acho que é tão importante ouvir essas coisas, sabe? E principalmente entender. Se você já passou por alguma dessas questões, entender, se ouvir e principalmente entender que você não é responsável pelo que aconteceu com você, sabe? Você não é culpado pela maldade das outras pessoas, sabe? Eu acho que isso é muito importante a gente entender. Pessoal, todo o material que vocês viram nesse vídeo que foi levantado, todas as pessoas, todos os perfis, todos os comentários, eu fiz uma denúncia formal. Tá aparecendo aí o boletim de ocorrência, tudo já tá à ciência da polícia, e recomendo que todos vocês façam isso. Quando verem algo dessa natureza na internet, exponham, mas também denunciem nos órgãos competentes. A internet deve ser um lugar de medo para esses pedófilos. Toda a monetização desse vídeo vai ser doado para instituições que ajudam crianças vítimas de abuso. Na descrição abaixo desse vídeo, eu disponibilizei várias instituições que vocês podem doar. Qualquer quantia é válida. Diz que sempre é denunciar de forma gratuita e anônima, 24 horas. Até a próxima. Cara, muito, muito foda esse vídeo. Pessoal, enquanto eu fazia esse vídeo, foi iniciada uma investigação contra Ítalo Santos nas promotorias de João Pessoa e Bairro para apurar possíveis explorações de menores e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também foi instaurado um inquérito policial e o Ministério Público do Trabalho da 13ª Região. Além disso, o Ministério Público removeu as redes sociais de Carmeninha. Se você tentar entrar nas redes sociais hoje, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, aparece uma mensagem removida por decisão do Ministério Público. Um acerto para os órgãos responsáveis. Com 18 anos ela volta, com 19 anos ela entende, com 20 anos ela se arrepende. Pessoal, depois da gravação do último trecho, a Caroline Dreher deixou de morar com a mãe e foi morar com a avó. O caso ainda está sob investigação do Conselho Tutelar e há ofícios enviados ao Ministério Público para apuração. A investigação até o momento dessa gravação continua em aberto, com aparentemente mais pessoas da família envolvidas no caso. Mas não tem sido feito muita coisa. Agora, eu não consigo imaginar o dano mental que essa adolescente está passando, meus sentimentos. Essa parte pra frente do vídeo não é importante, você pode pular. É algo que tange uma questão individual minha. Enquanto eu tava construindo o esqueleto desse vídeo, Isso aqui é o que a gente vai falar sobre a questão processual aqui do Felca. E no meu perfil público, Felca0, no Instagram, todas as pessoas que você viu aqui, pra fazer mapeamento de novos conteúdos. E nesse interim, uma menina postou no Twitter que eu seguia e inventou que eu curtia todos os vídeos, colocando como se eu endossasse o conteúdo, que na ocasião foi da Caroline Dreher. O print de prova que ela fez, que o Felca curtia todos os vídeos, aparece Felca está seguindo. Isso configura difamação. Eu afirmei que era pra um vídeo e ela pagou a sua conta do Twitter. Essa menina tá aqui na minha mão. Ela foi processada e o Twitter já quebrou o sigilo. O perfil do Twitter virou nome e CPF, nesse caso uma menor de idade. Mais de 200 pessoas foram processadas por acusação de mesmo teor. E é a primeira vez que eu processo acusação contra minha pessoa na internet. A motivação foram duas. O primeiro é que eu me envolvo de forma emocional com o tema. Eu conheço pessoalmente pessoas que foram vítimas de abuso sexual e eu tenho um completo asco por esse crime. Na minha concepção, é um dos crimes mais hediondos que existem. E a segunda motivação é que a única pessoa que ganha quando a palavra pedofilia é vulgarizada é o pedófilo. É o próprio pedófilo. Afinal, se Cara, todas as... isso aqui é sobre muita discussão que acontece na internet, das pessoas acusando as outras de milhares de crimes, sem entender que se todo mundo é criminoso, se você tá acusando todo mundo, ninguém é, sabe? Eu tava tendo essa conversa com o João de Sens, inclusive, e é muito louco ver que a banalização dos crimes, das pessoas acusando umas às outras de crimes, enquanto os próprios criminosos estão por aí comentando nos vídeos e criando grupinho no Telegram. Vocês estão entendendo? As ovelhas são como lobos, os verdadeiros lobos se infiltram no rebanho. Todo o valor que eu ganhar dos processos vão ser doados para instituições de caridade, eu não quero ganhar dinheiro com isso. E se você que está assistindo esse vídeo foi um dos processados, você tem a opção de doar R$250 para uma das instituições aqui embaixo e enviar no e-mail do final da descrição o comprovante. Com pedir desculpas na rede social que você acusou, que eu vou remover o processo. Em breve, mais pessoas deixarão de ser usernames e se tornarão nomes. E eu acho importante esse movimento das pessoas começarem a ser responsabilizadas pelas coisas que elas postam, porque existe uma questão, e aí a gente entra de novo, que ele até falou que são menores de idade, das pessoas não terem noção das consequências das coisas online. Adolescentes, crianças postando, xingando, falando o que bem entendem na internet e achando que não vai dar em nada. Inclusive acusando as pessoas de crime, como a gente viu aqui. E existe consequência. E essa consequência tá chegando pra essas pessoas, pra esse entendimento. O que prova mais uma vez o ponto deste vídeo, que é: essas pessoas não deveriam estar na internet porque elas não têm nem noção que elas estão praticando crimes online. Acusar alguém de crime é um crime, né? Ainda mais se isso não é comprovado. Então, isso tudo corrobora também com essa discussão do vídeo, sabe? Tem uma lista lá no perfil do João de Sens, eu vou até colocar aqui de novo, dos perfis e das pessoas que estão sendo processadas. Vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo também
todas as organizações que o Felca citou no vídeo. E quero que vocês comentem aqui e deem a opinião de vocês sobre tudo que a gente trouxe aqui. Lembrando, gente, que a gente já falou sobre esse tema outras vezes aqui no canal, não é a primeira vez, mas eu achei legal trazer esse vídeo completo do Felca, porque muitas pessoas podem não chegar no conteúdo dele, porque às vezes é um outro público, e aqui acaba sendo uma outra vitrine também para esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem indicações de outros vídeos também, quero muito agradecer ao Felca por esse vídeo. Inclusive, eu e o Felca, a gente tá tentando combinar aí, a gente tá tentando marcar de eu conseguir ir lá pra gente poder gravar também a live no sofá lá do Felca. Eu tenho um carinho enorme pelo Felca, a gente já gravou junto, e ver ele tendo esses posicionamentos na internet, ele postando esse tipo de conteúdo me deixa muito feliz, porque o Felca é uma pessoa extremamente criativa, extremamente engraçada, mas ver ele se posicionando sobre temas tão importantes com a voz que ele tem, me deixa, assim, com o coração muito preenchido, porque a gente vê que existem pessoas que ainda querem fazer a diferença na internet, e isso é muito, muito especial. Enfim, espero que vocês tenham gostado, a gente começar a seguir e, de fato, admirar pessoas e criadores de conteúdo que realmente valem a pena, como o Felca. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero vocês em um próximo vídeo, tá? É isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau.